Nesse vídeo, nós vou mostrar para vocês alguns tipos de arquivos, como a gente manipular esses arquivos e os pacotes, que são pacotes do R, como instalar e como utilizar. Vocês vão ver que a gente não cria, em geral, arquivos dentro do R, a gente importa. Então, se você fez uma pesquisa, essa pesquisa, na hora que você faz o download do resultado dela, ou a gente salva num arquivo texto, num arquivo Excel, no arquivo SPSS e assim por diante. Então no R não vai ser diferente. O que vai acontecer? Nós temos esses arquivos e nós vamos carregar eles para dentro do R, para fazer as análises que nós vamos precisar. Então o que nós vamos fazer nessa primeira parte aqui? Eu vou mostrar para vocês os tipos de arquivos mais comuns que nós temos, e depois nós vamos instalar os pacotes do R e ver quais os pacotes, como é que a gente instala um pacote. Alguns deles são usados para essa tradução, para trazer arquivos de outras linguagens para dentro do R, e pacotes para diversos usos. Depois eu vou apresentar para vocês. Então, tipos de arquivos, basicamente, que nós vamos trabalhar no nosso curso. Aqui nós temos, olha, arquivos .csv, são arquivos delimitados por vírgula, são arquivos texto. Arquivos .txt, também arquivo texto delimitado ou por tabulação ou por espaço. Os arquivos XLS e XLSX são os arquivos do Excel. SAV do SPSS e DTA do Stata são os mais comuns, tem SAS, Minitab e outros aí, mas esses são os mais comuns que vocês vão encontrar. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que a gente precisa de um tradutor. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Eu abri uma pasta, pessoal, onde eu vou criar alguns arquivinhos aqui para a gente trabalhar. Então aqui no Drive C, usuários, Edmilson, AMD, Análise Multivariada de Dados. Abre uma pastinha aqui em branco, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um arquivinho muito simplesinho que eu criei aqui e vou abrir ele, ó. Então, criei uma tabelinha com 5 alunos aqui só para a gente ver, para fazer um teste. Vou abrir esse arquivo no Excel. Olha aqui, então. É um arquivo, tem o identificador aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O nome de 5 alunos, Antônio, Fernando, Clara, Maria e Flávia, e a idade deles. Um arquivo muito simples, pessoal. Tá? Esse é um arquivo Excel. Então, abrir tem esses dados aqui. Se eu vier aqui, ó, no arquivo, no nosso arquivo, e quiser abrir esse arquivo Excel, ó, eu vou clicar com o dedo direito e vou assim colocar aqui, abrir com bloco de notas. Eu vou abrir ele com arquivo texto. Veja o que aparece aqui para mim. Olha o que acontece dentro do arquivo quando eu abro um arquivo Excel com bloco de notas. Eu não consigo ver aqueles dados que tem lá. Bom, por que isso? É o seguinte, o Excel, quando eu gravei essas informações dentro dele, ele guardou essas informações, mas ele guardou muito mais coisa, tamanho de letra, tipo de letra, se tem gráfico lá dentro, então ele grava um monte de informações que está nesse arquivo Excel aqui. Por isso que quando eu vou pegar um outro software e quero ler um arquivo Excel, eu preciso de um tradutor, eu preciso de alguém que tenha feito um software de tradução que pegue aquele formato, tire as informações que eu preciso e traga para o meu computador. Uma das formas de fazer isso, se você tem o arquivo original, né, no caso o Excel, né, se você tem o arquivo original e você tem o software, nós podemos fazer o seguinte: arquivo, salvar como. Em vez de salvar como pasta de trabalho de Excel XLSX, olha, eu vou salvar aqui embaixo, ó, CSV UTF. CSV é coma, separated values, valores separados por vírgula, tá bom? Delimitado por vírgula CSV, tá? O TF8 é o tipo de formatação que ele usa. Então eu vou salvar o arquivo como CSV, dou um clique aqui e salvar. O que vai acontecer aqui para nós, eu acabei de salvar agora aqui na minha pastinha, eu tinha o alunos XLSX e salvei o aluno CSV. Se eu clicar nesse arquivo com o dedo direito, abrir com
e buscar aqui o bloco de notas, vejam o que aconteceu aqui, olha. Ele salvou só os dados que existiam dentro do arquivo. Então eu tenho o ID, ponto e vírgula, nome, ponto e vírgula, idade. Aí o 1, 2, 3, 4, 5, Antônio Fernando Clara. Então eu salvei só os dados. Então quando eu salvo no arquivo delimitado por vírgula, CSV, ele retira os dados, salvaria com cada valor separado por vírgula, que o meu Excel é em português, então ele troca o vírgula pelo ponto e vírgula, né? Então ele não está como vírgula ali, é ponto e vírgula, é aquele formato de número. O americano usa ponto decimal, né? Para separar casas decimais a gente usa vírgula, então ele troca aqui. Bom, mas é a mesma coisa. Então esse arquivo aqui é um arquivo separado por ponto e vírgula. É um arquivo que qualquer software pode ver. Então, se você tem um arquivo SPSS e você salva ele como CSV, qualquer arquivo pode ler. O que acontece é que algumas vezes você recebe o arquivo e você não tem o software original, não tem o Stata, não tem o SAS. Então, eu preciso de um tradutor que faça isso, que vá lá dentro daquele arquivo e tire só os dados que eu preciso. Então, é assim que nós vamos trabalhar aqui. Tá? Sempre que possível, a gente usa o arquivo CSV. Se não tiver o CSV, nós carregamos usando esses tradutores. E esses tradutores vêm para o R na forma de packages, de pacotes. Então eu carrego um pacote, eu vou mostrar para vocês, que consegue traduzir esses arquivos. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui, esse daqui, e vamos voltar para o nosso R. Então a gente estava trabalhando com o R. Aqui, aquele primeiro que nós fizemos, né, sem título, eu posso pegar ele aqui, venho no save aqui, posso salvar e dar um nome para esse arquivinho, ele vai salvar no arquivo texto, que você abre lá com bloco de notas, com Word, sem problema. Vou pegar aqui um segundo arquivo, ó, o sem título 2, que nós tínhamos aberto 2. Né? Lembrando que eu venho aqui em File, né, e peço para abrir um novo script. Então, abri esse script aqui. Primeira coisa, quando a gente for trabalhar com arquivos, pessoal, eu dou um comando para ele ler um arquivo, ele vai buscar numa pasta esse arquivo, né? Se eu quero saber, olha, para que pasta que meu R está direcionando a busca, o comandinho, pessoal, é get w. Eu já comecei a escrever, o RStudio me mostra ali a opção. Se eu der um enter, ele colocou ali. Lembrando que se eu chego aqui no final, né, como eu falei para vocês, e dou um enter, é um editor de texto, olha, ele desceu. Tá? Se eu quiser executar esse comando, eu seguro Ctrl e dou o enter, olha. Ele mandou aqui para baixo, getwd, e falou o seguinte, olha, você está direcionado para a pasta usuários Edmilson documentos. Mas eu não estou trabalhando com essa pasta, eu estou trabalhando com aquela pastinha AMD. Então eu quero redirecionar, porque se eu for procurar um arquivo aqui, se eu mandar ele carregar um arquivo, ele vai procurar dessa pasta aqui. Se você estiver trabalhando nela, não tem problema. Mas vamos supor que você criou uma outra pasta, pasta disciplina. Como é que eu faço para direcionar o meu computador para essa pasta? Então o comando, pessoal, vai ser setwd. Tá bom? Getwd, get, né? Obtenha working diretório, né? Directory, tá bom? Pega. E o set é para setar, para transformar esse no diretório padrão. Set working directory, tá bom? Então, qual diretório que eu quero? Eu posso vir aqui e pegar o diretório que eu quero na minha pasta. Vamos pegar a nossa pasta aqui, olha. Veja, ó. Essa é a pasta que eu estou aqui no Windows Explorer. Tá? Se eu clicar aqui, olha, nessa barrinha aqui do lado direito, ele escreve para minha pasta aqui, ó. Eu estou no C, Users, Edmilson AMD. Eu posso copiar isso daqui, tá bom? Ctrl C. E aqui no setwd eu vou colocar entre aspas, tá bom? E vou colocar esse caminho. Só que aqui acontece o seguinte, pessoal, presta atenção porque às vezes a gente apanha um pouquinho aqui por causa dessas barras. Olha, quando eu dei o getwd aqui embaixo, vocês vejam que a barra ficou invertida aqui, ó. A barra está num sentido, tá bom?
Quando eu copiei lá do Windows, a barra veio nesse outro sentido aqui, ó. Tá? Ficou diferente. O R, ele usa a barra no padrão Linux. Então esse aqui é o padrão Linux, que a barra é invertida. Se eu fizer isso, se eu der esse comando para o R, quando ele entra aqui, ele encontra essa barra aqui, para o Linux ou para o R, ele fala o seguinte, olha, o próximo caractere é um caractere especial, trata diferente o próximo caractere, o que vem depois disso. Então se eu der esse comando, ele vai falar o seguinte, olha, o C, dois pontos, barra. Ah, então o próximo caractere vai ser diferente, é um U. Esse caractere não tem significado nenhum para ele. Então se eu der esse comando para aqui, né, der um Ctrl Enter, ele vai me dar um erro lá embaixo, ó. Erro, né? O barra U, né? Não entendi o que você quis dizer com isso, né? O que é esse U aqui? Você falou que depois da barra vinha um caractere especial e acabou não vindo, né? Veio um caractere que eu não entendo. Como é que nós usamos aqui? Nós temos duas formas. Ou eu inverto essa barra e faço ela, deixa eu achar aqui, pessoal, invertida como estava, né? Inverto todas elas, tá bom? Aí ela vai funcionar. Ou eu faço uma barrinha dupla aqui, ó. Dupla barra, do mesmo sentido. Por que que funciona? Porque quando eu fizer a primeira barra, ele fala assim, ó, o próximo caractere é um caractere especial. Aí quando ele vem para o próximo caractere, ele fala assim, ah, essa barra aqui é aquela barrinha invertida, ele inverte para a gente. Então ele entende, eu posso usar dupla barra ou inverter as barras. Então a hora que eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai executar o comando. Ó. Ele executou esse comando aqui, 7wdw, né? E se eu quiser ver, né, que diretório que ele está agora, aqui com o getwd, veja, eu vou executar ali na primeira linha, o getwd, ele está aqui, ó, está no C, usuário, vocês vejam que ele inverteu a barrinha aqui, ele já achou para a gente. Tá bom? Então, é assim que a gente direciona o R para uma pasta específica onde nós vamos trabalhar. Uma forma de fazer isso, a outra forma é usando aqui o Files do RStudio. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Então, se eu vier aqui no Files do RStudio, eu posso procurar aquela pasta onde eu quero trabalhar. Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês, senão não aparece a tela. Se eu vier aqui no Files, eu venho aqui nesses três pontinhos aqui, ó, vá para o diretório, Go to Directory, tá bom? Vai para esse diretório aqui, ó. Vou para os três, ele abre a janelinha para mim, aí eu posso ir lá, olha, eu quero ir no C, usuários, Edmilson, AMD, é essa pasta aqui, ó. Ele veio para essa pasta, aqui, ó, onde tem alunos, que é essa pasta que está aqui, ó, que nós tínhamos aqui, tá? A hora que eu estou nessa pasta, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu dar um zoom para vocês. Olha, eu posso vir aqui nessa engrenaginha aqui e falar o seguinte, olha, set as working directory. Quer dizer, transforma esse no diretório de trabalho, tá? Se eu clicar aqui, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar e vai mandar aqui para o console do R esse comando setwd, né, para transformar essa pasta na pasta de trabalho. Então vamos aqui, ó, set as working directory. Veja o que ele fez aqui, ó, setwd c users, aí ele usou aquela barrinha dele em vez de usar a barra dupla, né, ele já usou a barrinha dele e transformou aqui. Então é outra forma de você direcionar o R para uma pasta específica. Então é assim que a gente trabalha. Então agora eu vou carregar aqui para vocês esses dois arquivinhos que nós temos ali naquela pasta para vocês verem como é que funciona. Se eu quisesse carregar o arquivo CSV, ele é muito simples. Então ele já vem embutido, olha, o próprio R tem na base do R, né, na base, como importar arquivo texto. Então eu venho aqui, import dataset from, né, text base. Deixa eu abrir aqui para vocês a tela toda. Vamos de novo. Import dataset from base. Aí ele abre essa janela, ó, e como eu já tinha direcionado como
essa pasta como diretório de trabalho, ele já abriu aqui. Então eu abro aqui alunos CSV, Open. Veja o que ele vai fazer aqui, ó. Ele abriu esse import dataset e está falando assim, olha, o nome é alunos. Aqui ele me dá uma janelinha mostrando o que tem lá dentro, ID, ponto e vírgula, nome, assim por diante. Ele tentou já pegar a codificação, heading, yes. Ele fala assim, olha, a primeira linha é cabeçalho. Isso é heading, sim, ó. O ID, nome, idade é o nome das variáveis, ele não faz parte do banco de dados. Então, é cabeçalho. Então, vocês veem que a hora que ele importar aqui o data frame, ele põe aqui, ó, ID, nome e idade. Se eu não tivesse colocado o yes aqui, ele ia falar o seguinte, ele ia chamar de V1, V2, V3, como você não deu o nome das variáveis, V1, V2, V3, e aí ele colocar o ID como parte, né, o nome como parte do banco de dados. Mas não, a primeira linha é cabeçalho, eu quero que ela venha como nome. Então veio. Vejam, o separador, semicolon, ponto e vírgula, ele já identificou que o separador aqui é ponto e vírgula para nós. Apesar de ser um comma separated values, né, aqui ele já consegue ver como é que é o separador, que ele é ponto e vírgula, né, que está como semicolon aqui. Bom, a hora que eu der um import, vejo que ele vai mandar um comando aqui para o R, tá? E vai executar e vai importar esse arquivo. E esse arquivo, ele vai aparecer aqui na minha área de variáveis, né? Que eu tenho guardado na memória. Então, vamos dar um import. Veja aqui, ó. Ele apareceu aqui, o arquivinho. Veja aqui, alunos, é data, alunos. Deixa eu fazer um zoom aqui para vocês. Então, olha. Apareceu aqui o alunos na variável, então tem 5 observações com 3 variáveis. Qual o comando que ele usou? Ele usou esse comando aqui, ó, alunos, tá bom? Então, ele guardou nessa variável alunos, que é essa variável que está aqui, olha. Ele deu o comando read CSV, então esse comando read já está na base do R, então não teve nenhum problema. Então ele procurou o arquivo, olha, C, users Edmilson AMD, aluno CSV. O separador lá dentro foi o ponto e vírgula, tá bom? Então ele carregou para a memória, aí ele deu esse comandinho aqui, view alunos. Quando ele apresentou, ele deu entrada com esse comando view alunos, ele criou essa abinha aqui em cima. Então aqui em cima eu tenho aquele primeiro sem título que a gente fez, o segundo que eu estou começando a trabalhar, e ele abriu uma pastinha com a visualização do arquivo alunos, que nem estava no Excel, tá? O que eu costumo fazer, pessoal? Mesmo quando eu importo dessa forma, esses comandos que estão aqui, olha, eu costumo copiá-los, tá? Ctrl C, e trago aqui para o meu script. Olha, vou dar um Enter aqui, Ctrl V. Tenho que tirar esse prompt de comando aqui do início dele. Então, se eu quisesse executar de novo esse arquivo, eu não precisaria entrar lá no import, dataset, texto. Eu simplesmente executo esse comando aqui, olha. E ele carrega. Então, se eu fechar esse script hoje, abrir daqui a alguns dias e quiser executar o mesmo comando, basta selecionar esses comandos que eu tenho aqui, tá bom? O primeiro ele seleciona para esse diretório, no segundo ele carrega o arquivo e no terceiro ele apresenta uma visualização do arquivo. Então é assim que a gente carrega um arquivo CSV, muito simples. Vamos carregar agora um arquivo Excel. Para carregar um arquivo Excel, como eu falei para vocês, ele tem uma formatação toda interna com um monte de dados gravados. Eu preciso de um tradutor. Esse tradutor, ele é um pacote do Excel. Então veja aqui, ó, é um pacote do R, desculpe, né? Então aqui no RStudio, nessa janelinha, eu vejo os pacotes que eu tenho instalados. O meu pode ser um pouquinho diferente do seu, ó, mas esses pacotes foram que apareceram que vieram com o R. Então aqui, pessoal, vou mostrar para vocês os pacotes que nós vamos usar no curso. Aqui estão a maioria deles, tá bom? O primeiro que eu coloquei ali, readxl, ou readxl, é o pacote que nós usamos para traduzir arquivo do Excel para dentro do R. O segundo, foreign, né, é outro pacote de tradução. Heaven, né, que é o terceiro ali, ele traduz arquivos Stata, SPSS para dentro do Excel. O quarto, Psych, é um arquivo de psicologia, uma base de dados
psicologia americana que tem muita análise de dados. Coreplot, CAR, ggplot2 são pacotes, né? O ggplot2 fazer gráfico, GPA Rotation e Factors são pacotes para a gente rodar fatorial. O Lavan, pacote para a gente rodar equações estruturais. Centool, Semplot, Performance, são arquivos para a gente rodar, fazer gráficos que nós vamos usar. Então, esses pacotes nós vamos usar durante o curso. E vocês depois, né, no R de vocês vão instalar. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona aqui, instalando primeiro o Read Excel, que nós vamos usar para ler o arquivo Excel. E outro, o Heaven lá, nós podemos usar também para... Eu vou traduzir alguns arquivinhos aqui. Então, vou mostrar para vocês agora como é que a gente instala esses pacotes. Então, vamos voltar aqui para o nosso R. Tá? Então, vejam, eu preciso daquele pacote Read XL, ou Read Excel, aqui para poder ler arquivo Excel. Então, uma forma de instalar arquivo, eu vou escrever aqui embaixo no terminal do R e não aqui como comando, porque esse é um comando que nós fazemos uma vez só. Esse comando aqui, ó, install packages. Olha, ele começou, eu dou um enter, ele escreve para mim, entre aspas, eu vou colocar aqui read XL, read Excel. Então, quando eu executar esse comando, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai lá na internet, nos pacotes do R, e vai buscar na internet esse Read Excel e vai trazer para o meu computador. Então, eu instalo uma vez só. A hora que eu instalar esse pacote, ele vai aparecer aqui para mim. Então, quando esse pacote estiver aqui disponível para mim, eu posso usar os comandos dele. Tá bom? Ou eu escrevo dessa forma, install packages read Excel. Bom, se eu der um enter, ele vai carregar aqui, ele vai fazer o download desse pacote para mim. Ou eu posso vir aqui, olha, como eu estou nessa página aqui, nessa aba aqui, pacotes. Tem esses pacotes, tem um install aqui, tá vendo? Ó, install R packages. Se eu mandar instalar aqui, ele abre essa telinha, aí eu vou read X, lá, ele já achou para mim. Então, se eu mandar instalar, o que ele vai fazer? Isso aqui é do RStudio. Ele está fazendo. Ele vai mandar justamente esse comando aqui embaixo, executar aqui embaixo. Tá? Ele vai fazer o comando e vai colocar aqui. Olha, vamos dar um install aqui. Nós vamos ver. Ó. Install packages. Vai estar instalando o pacote. Ó. Tá bom? Fez o download, instalou os pacotes. Pronto, foi instalado. Deixa eu voltar aqui em cima para vocês. Ó. O R vai ficando isso, vai escrevendo esse monte de saídas aqui, por isso que é difícil trabalhar com ele aqui. Mas veja o comando que ele deu lá, aquele que eu escrevi, ó, install packages read XL, ou read Excel. Bom, então ele fez o download, né, instalou aqui no meu computador, e agora se eu vier aqui nos packages, né, que eu estou do lado de cá, eu vou olhar, tem o read XL, ele está aqui. Tá bom? Então, para eu usar esse pacote agora, né, que ele está no meu computador, vamos supor, eu quero usar o comando que lê arquivo Excel, que está dentro desse pacote. Eu só preciso carregar ele na memória. Então, a forma de carregar na memória é o comandinho library. Esse comando, pessoal, aqui eu coloco ele aqui no nosso script, porque sempre que eu quiser carregar um arquivo Excel, eu vou precisar disso, ó, library read XL. Então eu tenho que executar para poder agora carregar um arquivo Excel. Eu tenho duas formas de executar, ou eu dou um Ctrl Enter aqui, ou se você vier aqui, olha, dá mais trabalho, mas aqui, ó, no read XL, eu clicar nessa caixinha aqui, veja o que acontece. Ele escreveu o comandinho aqui, ó, library read Excel, então ele carrega na memória. Então agora eu consigo ler arquivo Excel porque eu tenho o pacote na minha memória que me permite ler esses arquivos. Então vamos aqui, ó, pessoal, import dataset. Vou abrir a tela toda. Ó, import dataset from Excel. Tá bom? Do Excel. Ele prepara. Preparando data import update version no pacote. Então tem um pacote que precisa ser reinstalado. Ele está falando assim, posso atualizar? Pode, sim.
Tá? Ele vai dar vai instalar aquele pacotinho para atualizar. Aí ele faz tudo isso automaticamente, pessoal. Ó. Então abriu aqui, ó, a nossa tela para importar. Veja, ele até já escreveu os comandos que ele vai usar aqui, ó. Library Read Excel, então ele vai carregar a biblioteca. Depois ele vai pegar o banco de dados aqui e vai dar esse comando, ó. Esse comando read underline Excel está dentro dessa biblioteca aqui, ó. Então, como ele carregou essa biblioteca, ele consegue executar esse comando aqui, tá bom? Ele vai procurar o arquivo que eu ainda não dei, depois vai dar um view nesse arquivo. Então, vamos procurar o arquivo aqui, ó. Nosso arquivo é o arquivo alunos.xlsx, arquivo Excel. Open. Ele vai dar uma prévia do arquivo para nós aqui, ó. Então, o arquivo é assim, double, número, caractere, aqui, número aqui. E aqui ele já escreveu os comandos, pessoal. Olha, library read xl. Ele vai chamar o arquivo de alunos, tá bom? Vai dar um read xl no arquivo xlsx. Vai ler e depois vai dar um view. Eu vou fazer o seguinte, se eu clicar em import aqui, ele vai mandar esses comandos aqui pro R e vai executar. Em vez de mandar, eu vou copiar esses comandinhos aqui para mim, ó. Ctrl C e vou cancelar. Tá? E vou pegar e vou escrever aqui em cima no meu script. Ctrl V. Então ficou o read xl duas vezes, eu não preciso. Tá bom? Olha, eu já carreguei um arquivo alunos com CSV. Se eu carregar o alunos do mesmo jeito com A maiúsculo, ele vai sobrescrever esse daqui. Vai ficar esse outro que eu olhei que eu tirei do XLS. Só para mostrar para vocês a diferença da importação dos dois, eu vou mudar o nome aqui. Eu vou colocar aqui alunos com A minúsculo. Então, mudando maiúsculo para minúsculo, ele vai ter vai trazendo uma variável diferente. Então, o view aqui que eu vou trazer, view alunos pequeno. Então, o read Excel eu já tinha carregado, posso carregar de novo, né? Está na minha memória, está no meu computador. Eu vou pedir então para ele ler esse arquivo alunos.xlsx. Ele vai ler. Veja, ele leu, ó, apareceu aqui. Então agora eu tenho o alunos com maiúsculo, que eu li do CSV, e o alunos com minúsculo, que eu li do XLS, do Excel. São arquivos iguais, pessoal. E aqui ele vai dar um view nos alunos. Eu posso tanto escrever aqui, view, para ele abrir uma janelinha aqui com alunos minúsculos, como eu posso vir aqui no alunos minúsculo, pessoal, e clicar nessa tabelinha aqui, que ele também dá um view, olha lá. Ele escreve aqui, ó, view alunos. Então, o RStudio, ele tem um monte de comandinhos que ele, assim, um monte de prompts, né, que ele manda como comando para o R, tá? E executa. Então, eu posso tanto escrever, como executar ali. Então, eu tenho o alunos com minúsculo aqui, e o alunos com maiúsculo aqui, ó. Os dois são exatamente iguais. Tá bom? É lógico, né? Tirei do mesmo arquivo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nesses arquivos. Ó. Quando eu carrego um arquivo, eu uso alguns comandinhos para entender o que tem dentro desse arquivo. Esse aqui era um arquivo muito simples, mas quando você puxa um arquivo grande, né? O primeiro comando que é interessante você olhar é o structure, porque aqui eu estou olhando, eu sei que tem ID, nome e idade, é pequenininho, mas muitas vezes você tem um arquivo que você passou uma pesquisa com 60, 70 perguntas, né? Então ele fica enorme. Eu quero ver só as perguntas que foram feitas, quais são as variáveis. Então o primeiro comando que a gente usa é str, structure, tá bom? Eu vou pegar o structure alunos maiúsculo, que eu trouxe do CSV. Então, structure alunos, veja o que ele fez, ó. Ele falou para mim, é um data frame, tem 5 observações e 3 variáveis. A primeira variável é o ID, ela é com número inteiro, né? A segunda é o nome, que é caractere, então tem o nome aqui, e a terceira idade. Então, para mim, ele mostra a estrutura desse arquivo. E mostra para mim que é um data frame. Então, um data frame é um banco de dados. Tá bom? Depois eu explico um pouquinho para vocês as diferenças de data frame e matriz. Mas é um banquinho de dados Excel. Vamos dar a estrutura aqui, o str, do alunos minúsculo, que eu trouxe com
o tradutor do Excel. Vamos ver como é que aparece? Veja, olha, esse daqui, o anterior do CSV, ele veio como data frame. Aqui ele veio como table. Veja, ele mudou, né? Esse table é um tipo de arquivo usado para o pessoal que faz data science. Eles têm que fazer algumas análises. Eles gostam de usar alguns comandos, e esse table tem algumas informaçõezinhas, como tinha no Excel, umas informaçõezinhas a mais sobre o tipo de arquivo, a forma de formatação dele. Ele tem algumas informações a mais, tá? Então o que ele fala para mim? Olha, ele é um table data frame. Então tem um data frame dele, tem os dados lá dentro, mas é um table, tem algumas informações. Igual aquilo que eu mostrei para vocês do Excel. Ele guardou algumas coisinhas a mais. Eu não gosto de trabalhar com arquivo table. Eu já tive alguns probleminhas de indexação. Em geral, se você quiser trabalhar, não quiser transformar, não tem problema algum, tá? Algumas coisinhas muito específicas que provavelmente a gente não vai usar no curso, a gente tem que mudar a sintaxe. Então eu apanhei um pouquinho com eles. Então eu, em geral, pego todo o arquivo e transformo em data frame. Fica só os dados, eu deixo ele limpo, tá? Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para vocês, ó. Por exemplo, o comando structure que a gente usa. O outro comando que a gente usa bastante é o summary. Summary, que é um sumário. Então ele vai olhar cada variável e fazer um sumário da variável. Então vamos lá. Summary, o alunos maiúsculos, que eu trouxe do CSV. Então ele me dá aqui, ó, um sumário. A variável ID, o valor mínimo que deu foi 1, o máximo foi 5. Como ele acha que isso aqui é uma variável quantitativa numérica, ele acha média, mediana e assim por diante. A variável nome é caractere, ele está falando aqui, e tem 5 elementos. E a idade? Então aqui ele fez um sumário da idade também, ó. Valor mínimo, 18, a idade máxima foi 25, me calcula média, mediana. Então o summary já faz um sumário das suas variáveis, principalmente as quantitativas, tá bom? Então se eu der um summary aqui do alunos minúsculo, também vai dar a mesma coisa. Opa. Tá bom? O summary fica igual, tá? Como eu falei para vocês, o que eu costumo trabalhar com o arquivo eu transformo todos os arquivos em data frame. Então vamos pegar aquele arquivo que nós vimos aqui, ó, o alunos minúsculo, vou dar de novo a estrutura dele, que ele está como table, tá bom? Veja, pessoal, eu escrevi um comando aqui, eu posso vir aqui e dar um Ctrl Enter em qualquer comando, ó, não precisa ser na sequência, tá? Voltei aqui, né? Então, deu structure no alunos pequenos aqui. Se eu quisesse transformar esse arquivo em um data frame, eu faria assim, ó, alunos com A minúsculo, tá? Menor menos, então a setinha, né, a atribuição para ele. O que ele vai ser? Ele vai ser assim, ó, s.data.frame. Então esse é um comando que pega um arquivo e transforma num data frame. Qual arquivo que eu vou transformar? O alunos. Então eu vou pegar o arquivo alunos, vou transformar num data frame e vou sobrescrever ele, tá bom? Vou jogar por cima dele mesmo, vou transformar ele num data frame. Vou tirar todas as outras informações do table e deixar ele simples, só com os dados, tá? Se eu quisesse transformar num outro arquivo, eu poderia chamar aqui alunos 1. Então ele ia criar um outro arquivo que ia ser o data frame dele, mas eu vou transformar ele mesmo. Então vou clicar aqui, alunos. Agora, a hora que eu ponho aqui structure alunos, structure alunos maiúsculo e minúsculo, veja, os dois agora estão iguais, ó, não tem mais table, ó. Tá? Eu limpei e ficaram só os dados. Então eu costumo, sempre que eu olho um arquivo e ele veio como table, eu transformo ele num data frame. Então, esses são basicamente, né, os comandinhos que eu uso para dar uma verificada no arquivo quando eu carrego. Eu vou fazer aqui para vocês, pessoal, vou carregar dois arquivos só para vocês verem como funciona. Vou carregar um arquivinho stata e um arquivinho SAS que nós temos aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tela 1. Vamos pegar aqui um arquivo. Vou pegar esse arquivo aqui. Ó. É um arquivo que veio de uma pesquisa. Pessoal, esse é SPSS, para quem conhece, tá bom? Tem os dados aqui, ó. Race, Gap, BSAT e tal.
Aqui eu tenho a visualização da variável, então ele me mostra aqui, olha, race é numérico, tem largura de 8, 0 decimais. Aqui é um pesquisa sobre propagandas, pessoal, raça do modelo, né, os valores, né, que tem para aqui é white, black, se o modelo é branca ou é negro, é preto, né, pessoa. Model view, body satisfaction. Então aqui tem satisfação com o corpo e assim por diante. E aqui tem a pesquisa, olha, são 53 variáveis. Tá bom? Que a pessoa pesquisou, está nesse banco de dados aqui, ó. Tá? Esse banco de dados chama questionário.sav. Então tá aqui e eu vou carregar ele para o R. Tá? Então deixa eu fechar aqui. Eu não vou salvar. Não. Fechei. Então, nessa nossa base aqui, eu vou copiar ele aqui, ó, na nossa pasta de trabalho. Questionário.sav. Veja que ele é um arquivo do SPSS. E eu vou carregar ele no Excel. No R, desculpa. Tá? Então, eu volto aqui no RStudio. Veja. Quando eu faço aqui import dataset, e se eu quiser carregar o arquivo do SPSS, eu não tenho a biblioteca do SPSS aqui, olha. A biblioteca para carregar, que a gente vai usar aqui, é o Haven, H-A-V-E-N, não tenho ela aqui, ó. Tá bom? O RStudio, como esses arquivos aqui já são os mais básicos, olha que eu falar assim, olha, eu quero carregar do SPSS, ele vai falar assim, olha, você não tem a biblioteca Haven. Posso carregar? Então ele vai dar primeiro o install packages, ele vai fazer o download do arquivo aqui para o meu computador. Depois ele vai dar o library, está no meu computador, ele carrega na memória. E aí ele vai usar o comando que lê arquivo SPSS. Então vou clicar aqui para vocês, olha. Prepare, import, requer uma versão importada do pacote Haven. Você quer instalar esse pacote? Sim. Então vocês vão ver aqui embaixo que ele vai dar o install packages. Veja aqui, ó. Installing, tá vendo? Ó, Haven, SPSS, SAS, import, então ele importa todos esses arquivos. Ele vai instalar aqui. Agora ele abriu a telinha. E veja a biblioteca que ele vai usar agora, ó, a biblioteca Haven. Ela já está agora no meu aqui no meu computador, então ele pode usar só usando o comando library. Então para instalar ele usou install packages e agora ele só carregar aqui na memória. E dentro dessa biblioteca ele vai ler o comando read sav, ó. Tá bom? E depois vai dar um view. Então vamos procurar aqui qual arquivo. O questionário. Veja, então ele já preparou aqui, olha. Ele vai dar uma visualização, então a race, modo e tal. Então aqui aqueles atributos estão aqui. Aqui, pessoal, ó, library, Haven, tá bom? Ele vai chamar questionário. Eu posso mudar esse nome de arquivo depois se eu quiser. Ele vai dar o read CSV, questionário. Então se eu der um import, ele carrega tudo aqui embaixo. Como eu quero guardar isso para depois no futuro abrir de novo, eu vou dar um Ctrl C, vou copiar aqui, vou cancelar. Vamos aqui no R e vou copiar aqui embaixo, Ctrl V. Então olha, ele vai carregar. Então a biblioteca já está no meu computador. Se eu vier aqui, olha, já tem essa biblioteca aqui, ó. Ela está aqui, tá vendo? Haven. Agora a hora que eu der library, ele carrega na memória para poder usar esse comando que está dentro dessa biblioteca aqui. Então se eu não carregar o library, apesar de ela estar no meu computador, ele não vai reconhecer esse comando. Então eu só carrego a biblioteca e aí eu consigo executar esse comando. Então ele vai ler o questionário SAV e trazer para cá. Então vamos lá, Ctrl Enter, Ctrl Enter, carregou e vamos dar um view agora desse arquivo. Olha, ele abriu mais uma telinha. Race, gap e aquelas características, né, os labels que tinham, estão tudo aqui, ó, aqui que é explicado e trouxe também, a gente viu que tinha no SPSS. Então lá tinha um monte de informação desses atributos, né, tamanho,
do campo, ponto decimal, o que significava, ele trouxe aqui para a gente. Então eu acabei de carregar um arquivo SPSS. Vamos dar uma olhadinha aqui. STR, Structure, tá bom? Questionário. Aí eu vou começar a escrever, olha, questionário com minúsculo. Mas ele já sugere para mim, ó, questionário é com maiúsculo. Se eu der um Enter aqui, ele substitui. É o RStudio que faz isso pra gente. Se eu tivesse lá na telinha do R, não faria isso. O RStudio já vai corrigindo pra gente. Estrutura, Ctrl Enter. Olha que ele me trouxe aqui, ó, a estrutura dele. Então aquelas informações que tinham lá no arquivo SPSS, ele trouxe para mim na forma desses atributos, ó. Então ele veio como table, tá vendo? Tá? 1139 observações, então 1139 pessoas com 53 perguntas. A primeira, race, é um double, tal. Aqui, ó, race model, lembra que lá estava escrito o nome da variável, caractere era 8 pontos com 0 decimais. Aí todos aqueles dados que estavam lá no SPSS, olha, que pode ser white ou black, tá bom? Na modelo. Então aqueles dados ele trouxe para mim como atributos aqui. Então estão guardados e eu posso usar. E aqui estão todas as variáveis que ele trouxe para mim, ó. A estrutura como fica. Tá bom? E trouxe como table. Tá? Posso trabalhar normalmente, como eu falei para vocês. Alguns comandinhos específicos eu já tive um pouquinho de dor de cabeça, mas na hora de manipular o arquivo. Como a gente, aqui no nosso curso, a gente não vai manipular dentro do R, o que nós vamos fazer? Eu pego o arquivo original que nós temos e mexemos nele. Se é SPSS, se é Excel, vou lá, mexo nele, acerto tudo. Vamos supor, se eu tenho uma variável que é do tipo Likert. Eu tenho lá, concordo plenamente, concordo em parte, discordo, nem concordo, discordo em partes, tá bom? Então, ela está nessa escrita, eu quero transformar isso em 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faço isso? Então, lá no SPSS eu uso o comando transform, né? Se não me engano, transformo aquelas variáveis em 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver no Excel, eu faço um comando C, um PROC-V, transformo também. Então a gente vai transformar no arquivo original. Eu não vou manipular os dados aqui dentro do R. Dá para fazer tudo aqui no R. Mas eu não vou manipular. Então por isso que a gente não vai ter problemas mexendo com esses arquivos, porque nessa manipulação que às vezes o comandinho muda um pouquinho se ele é table ou se ele é só data frame. Então como a gente vai fazer fora, não vai ter muito problema. Eu só falei para vocês que eu tenho o costume de transformar tudo em data frame e deixo assim porque eu já estou acostumado, eu trabalho melhor assim. Se não transformar, vai funcionar bem também. Então, acabei de carregar um arquivo do SPSS. Do Stata, mais um exemplo para vocês só. Né? Eu vou pegar um arquivinho do Stata aqui, que eu tenho. Ó. Eu não tenho o Stata, pessoal, então eu não consigo abrir o arquivo para ver, né, o original dentro do Stata. Olha. Então, coloquei aqui um arquivinho, ó, estados.dta, tá bom? Então eu não tenho esse arquivo Stata, tá? Como é que eu posso fazer para ler ele? Então eu vou precisar do tradutor. O Raven vai fazer isso para nós. Então, ele já traduz e traz para dentro do R, né? Do RStudio que nós estamos usando. Então vamos pegar aqui, ó, import dataset. Eu vou importar um arquivo do Stata. Vou procurar ele. Então é esse aqui, ó, status DTA, DTA é arquivo do Stata. Veja, ele já identificou, a biblioteca é a Raven mesmo, ele vai usar o comando que está aqui dentro, read DTA, tá bom? E vai ler o arquivo e vai dar um view desse arquivo. E o arquivo está aqui, ó, estados, são os estados americanos, região geográfica, norte, sul, leste, oeste, a população, a área do estado, a densidade, assim por diante, tá? Ele vai usar esses comandos aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou executar só para vocês verem que ele vai jogar aqui no R esse comando. Bom, em geral, o que eu faço? Eu copio e coloco lá no meu script. Mas vou dar um import aqui para vocês verem, olha. Então, o que ele fez? Ó, jogou os comandos aqui, ó, library, carregou e deu um view. Agora aqui, ó, nas pastinhas, ó, eu tenho o sem título 1, aquele primeiro que eu fiz, esse aqui que eu estou escrevendo, e aqui tem os banquinhos de dados, os data frames, ó, os estados. Então, ele trouxe aqui para nós, ó, estados.
Tá? Ele carrega como tibble também. Ah, eu queria ter esse comando para não ter que ficar copiando toda vez, entrando aqui no... Né, se eu quiser executar de novo, eu quero executar por aqui. Então eu venho aqui, copio esses comandos aqui, olha, Ctrl C, jogo aqui para cima, Ctrl V, tiro o símbolo, né, de maior aqui do prompt. Ó. Nesse caso, eu já tinha carregado a biblioteca aqui em cima. Vamos supor, se eu quisesse executar esses comandos todos de uma vez só, né, dar um Ctrl Enter, eu já carreguei a biblioteca aqui antes. Então, em princípio, eu não preciso carregá-la de novo aqui, não preciso ter ela aqui nesse comando. Então, vai ter o arquivo estados, ele vai ler e vai dar um view aqui. Bom, então, é esse view que eu trouxe aqui. Então, eu consigo importar arquivos de qualquer um desses, o SAS também. Minitab, precisaria procurar um pacote para carregar arquivo do Minitab. Então, é assim que a gente trabalha, que nós vamos trabalhar no nosso curso. Nós vamos ter o arquivo Excel, SPSS, o arquivo que você tiver. Você manipula todo o arquivo, deixa ele todo certinho. Nós só carregamos para o R. E aqui no R, a gente executa os comandos que a gente quer fazer. Uma tabela, um gráfico. Então nós vamos ter os scripts já todos prontos. Eu só mudo o nome do arquivo e a gente vai reciclando esses scripts. Vocês vão ver que fica bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. O que às vezes a gente demora um pouquinho para trabalhar no R é se a gente for manipular os dados. Eu quero transformar os dados, quero mudar a coluna, quero fazer algumas manipulações nele, e aí a gente demora um pouquinho mais para aprender. Mas se a gente tem o domínio do Excel, do SPSS ou de qualquer outro software, a gente manipula lá, já faz toda a mudança que precisa, traz para o R ele prontinho, aqui a gente só executa os comandos. Vocês vão ver que eu vou passar para vocês os conjuntos de código, a gente só repete os códigos, copia Ctrl C, Ctrl V, muda o nome do arquivo, das variáveis, e a gente executa de novo, fica bem tranquilo. A ênfase do curso é na análise da saída e não em software, pessoal. Então por isso que eu não estou muito preocupado aqui em ensinar demais manipulação dentro do R. Tá bom? A gente vai ter que se focar na análise dos dados e das saídas e como a gente interpreta isso. Então aqui a gente viu como instalar pacotes, né, e como carregar arquivos no R, né, e os pacotes que nós usamos para carregar o Excel e o SPSS e o SAS. O SAS não, o Stata, tá bom? O SAS do mesmo jeito. Então aqui, olha, eu deixei para vocês de novo os pacotes que vocês vão ter que carregar. Então esses comandos, né, readxl, form, heaven, psych, corplot, vocês já carreguem ele antes do curso, porque alguns deles são grandes, demoram um pouquinho para serem carregados na memória. Depois que tiver carregado, né, na memória não, desculpa, carregado no seu computador, ele vai fazer download da internet de todos eles no seu computador. Aí quando você precisar, ele está disponível no seu computador. A gente só pede o library para carregar ele para a memória e já usa os comandos dele. Então esses pacotes vocês vão carregar todos e já fica instalado no computador de vocês. Vocês vão ver que, dependendo da velocidade do computador, alguns desses pacotes demoram um pouquinho mais para instalar, mas é tranquilo, vocês vão instalar sem problema algum. Então, aqui nós vimos os pacotes, como instalar pacotes e como carregar os arquivos. Isso é uma das partes mais importantes que nós temos, como trazer os bancos de dados para dentro do R para a gente poder fazer análise. No próximo vídeo, a gente vai manipular um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como a gente acessa partes do arquivo, como é que a gente olha, que tipos de variáveis existem, né? E com isso a gente encerra essa introdução ao R, que já vai ser mais do que suficiente para a gente acompanhar o curso, para vocês acompanharem o curso. Bom, então até o próximo vídeo.